Paz do Senhor, irmãos. Eu tenho só um ou dois, ou um pensamento desdobrado em dois, porque eu quero, antes de vocês verem o resultado no celular, eu quero terminar, porque depois vocês não vão mais prestar atenção, né? Nós sabemos que é bem assim, ou vocês estarão eufóricos ou desanimados. Um dos dois é o que acontecerá hoje à noite. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo 11 até 11 e 12. Eu estou lendo da NVI, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, pois agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço parcialmente, mas então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Eu acho que é um privilégio muito grande nós termos na nossa igreja boas pregações. Eu acho isso para a velha geração, né, do mundo pentecostal, a coisa, ter uma boa palavra, isso é algo recente. Mas o efeito bumerangue, entende aquele negócio que os índios jogam assim? Quem sabe jogar, aquilo vai e volta e pode te ferir. E o aspecto negativo de ter boas pregações é que a gente fica mimado. A gente só quer novidade. Vamos ver o que o Edson vai pregar domingo que vem. Ah, não foi tão bom. Melhor é o que o Adair pregou. E assim a gente vai buscando palavra após palavra pela sua novidade. Pois bem, quando a gente é criança, a gente pensa como criança. A gente percebe, interpreta a vida a partir da sua infantilidade. E Paulo diz que ele coloca assim não só a idade biológica, mas ele coloca a sua experiência de vida. Quando eu era ingênuo, eu pensava ingenuamente. Quando eu era criança, eu não via certas coisas, mas quando me tornei adulto, há uma percepção daquilo que nos assusta. Nunca me esqueço, meu tempo de fábrica não foi muito grande, e naquela época eu acho que era não sei se era 1.000 ou milhões, a gente ganhava 82, sei lá, 1.000 milhões de, não sei do que era o dinheiro na época. Estou voltando aos anos 70. E quando eu tive que assinar a próxima, o meu aumento de salário foi para 212, eu olhei e devolvi. Eu disse, mas não é meu isso aí. Eles olharam, mas tu não é o Ademir? Sou. Então, eu não sabia o que fazer com tudo aquilo. E daí e nós indo para a escola, né, naquela época o ginásio era à noite, de bicicleta, pedalando, e eu contando para o meu amigo. Eu digo, e agora, o que eu faço com esse dinheiro? Ele, não te preocupa, ninguém tinha me ensinado que quando a gente ganha mais, a gente
tem que pagar não sei o que do sindicato, tem que pagar tanto por imposto, daí é isso. E daí eles até inventaram aquele negócio de dízimo lá na igreja dos crentes. Eu fiquei tão apavorado que eu ganhei aumento agora que eu tinha mais despesas. Antes eu era inocente, eu não via nada disso. Antes não pagava nada, porque não ganhava o suficiente. A maturidade nos leva para dentro de ambientes que assustam quando ainda somos ingênuos. E hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre isto. Maturidade sem perder a inocência, ok? Buenas, eu comecei dizendo que é bom termos boas palavras, mas o efeito pode ser retroativo. Semana passada, nós ouvimos o que eu julgo uma grande palavra. Para mim, foi um marco divisor de novo. E eu creio que para quem entendeu, né, foi um marco divisor. E eu quero dar um passo adiante, se me permite usar semana passada como um degrau. Vamos recapitular. O que me impressionou semana passada? Que Maria não tinha nenhum hotel, não tinha lençóis brancos. A grande obra de Deus, anunciada por anjos, aconteceu no meio da estrebaria, onde tinha fedor de esterco. Isso para mim é um princípio. Assim é o reino de Deus. Ele nunca começa grande, ele começa muito pequenininho. Segunda coisa que eu ouvi semana passada, que quando eu recebo uma palavra, eu devo dar fé a esta palavra. Como? Confiando diariamente que ela se cumprirá na minha vida. Terceiro passo, se eu fizer isso, é automático. Eu vou ter que começar a confessar. Não posso crer para lá e falar para cá. Eu preciso ter as palavras que eu pronuncio, o diálogo que começa a acontecer, ele tem que ser coerente com o que creio. Então começo a confessar e por fim eu ajo, eu tenho ação. E o desafio foi a nível de, se nós sonhamos com um avivamento, o que é que de prático eu estou fazendo? Bom, quando a gente é criança, a gente pensa assim que tudo vai cair do céu, como o Papai Noel que vai vir naquele dia, a gente vive o ano inteiro para aquilo e de repente acorda, está lá, plim, aconteceu. Quando a vida real não é assim. Isto é milagre. Isso pode ser o start, o início. Vocês notaram que a crise da pandemia nos ajudou a nos centrar. Melhoramos o estilo de abordagem do culto, melhoramos a recepção, estamos em fases de melhorar a nossa escola. Nós vamos ter que ter uma abordagem evangelística. E eu fiquei pensando o quanto isso vai nos custar, o quanto nós vamos ter que saber investir. Hoje, se acontecesse assim, que nem presente de Papai Noel, vamos dizer para todos, vamos dizer que 500 pessoas se salvem até março, abril. Aonde nós vamos botar elas? Ué, no culto, pastor? Vai botar 500 pessoas no culto, como? Sentado no teu colo? Como é que nós vamos fazer os encontros? Onde é que vai ser a escola? Começa a pensar. A gente não pensa nas consequências. Nós queremos que Deus haja. Mas o meu primeiro grande, eu acho lindo
a tua franqueza, André, ela começa com aquilo, já que estamos muito em família hoje, né? Ela começa com a providência da estrutura, o meu dízimo. É por ali que ela começa. Tu acredita que Deus vai realizar uma obra? Muito bem. Tu, pessoa, pode te aperfeiçoar para ajudar, te qualificar para ajudar. Mas nós, como um todo, nós todos podemos ajudar para que essa realidade aconteça. Ela vai ter que acontecer e ela vai nos custar. Estão comigo? Ok? Vocês me dão liberdade como se eu estivesse numa sala de aula? Posso continuar assim? Gente, normal? Ok, isto sou eu. Muito bem. Por que a coisa não funciona então? Por que Deus nos dá uma palavra, irmãos? Eu me lembro do pastor Juan que esteve aqui. Muitos de vocês receberam palavras, ok? Eu também. Mas tem um homem em particular, que é o sogro do meu filho. É o único que eu vi na prática tomar a palavra e aplicar. Deus disse para ele que ele quebrou, vocês sabem, foi um momento duro na vida daquela família, eles tiveram que declarar a falência da sua empresa, mas ele tomou a palavra, começou um micronegócio, foi investindo, foi trabalhando, crendo numa sem eira e sem beira. E foi se estabelecendo, a tal ponto que hoje ele está voltando a ter um sonho que ele achou que ele nunca mais teria, que é ter o seu pequeno veículo de passeio lá, um motorhome pequeno. Quando Deus dá uma palavra, a minha vida ela tem que conscientemente rumar nessa direção. E eu vou dar um exemplo da minha vida e do Jairo. A pandemia começou, eu estou em 2020? Foi? 2020? 2020 começou a pandemia, muito bem, março mais ou menos. Outubro de 2019, Deus me deu uma palavra sobre Elias na caverna. E eu entendi, e eu sabia que era para mim, era tempo de me recolher. Eu disse, eu não vou pregar isso, de jeito nenhum. Isso é levar a igreja à passividade, e seria bem contra a visão que o pastor tem, que é mais ativo. Eu disse, Jesus, eu não prego isso, não vou pregar de jeito nenhum. Passou novembro, passou dezembro, janeiro, Jairo teve o mesmíssimo sonho que eu tive. Ele entra no meu escritório e conta, pastor, eu tive um sonho. À medida que ele foi falando, meu queixo foi caindo, parecia, eu já sabia. Na hora eu entendi tudo, eu pensei, tu não quis, Deus levantou outro. E ele pregou sobre isto para nós. Um mês depois, estávamos começando a fechar as igrejas. Quando Deus dá uma palavra, não é uma questão de glória a Deus, aleluia, de sentir presença de Deus, é uma questão de temor. E eu vou praticar essa palavra. E daí começa o reino de Deus que nem Maria, numa estrebaria, sem aparência, ninguém te aplaudindo, parece que nada funciona, ninguém está contigo, tu está sozinho naquela ideia, confessando, sonhando, vivendo, indo, rumando, passo após passo, e de repente, depois de um longo ciclo, é que começa a aparecer resultados. Assim é o reino de Deus. Se você não entende isso, olha, então tem umas dicas. Jesus disse, o reino de Deus é semelhante a um fermento, que uma mulher divide 3 partes, põe na massa, quer dizer, o fermento desaparece, ele leveda toda a massa. Teu sonho, aquilo que tu faz, o reino de Deus que está trabalhando dentro da tua vida, ele desaparece dentro do dia a dia. Não parece ser Deus, porque tu não sente presença, tu só tem uma visão, e tu, teimosamente, tu segue nesta direção,
abrindo mão de muitas coisas para alcançar o que Deus te mostrou. Muito bem, eu fiz a pergunta, por que isso não funciona na nossa vida? Vamos ver, abre comigo Hebreus capítulo 2, certo? Antes que os foguetes lá fora aumentem, que eu já vi o primeiro. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, tem um texto que é um princípio que nós temos que levar em conta. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz o seguinte: portanto, visto que os filhos aqui é uma expressão, não é só filho biológico, é tudo, a descendência da fé, os discípulos, todos os que seguem, visto que os filhos, a humanidade, são pessoas de carne e sangue, ele, falando de Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo, no caso da morte. Mas segura, até o medo, escuta, medo é a arma que o diabo usa para te neutralizar. Pensa tudo que tu já queria fazer e tu deixou de fazer. Por quê? Medo. Como é que o medo se apresenta? Esse é o detalhe. A gente não nota isso. O medo se apresenta de duas maneiras: pela vergonha e pela culpa. Os ferrões do medo estão na vergonha e na culpa. Nós humanos não fomos criados para conviver com esta não é só emoção, é uma consciência, é um clique. O homem foi criado para ser livre, mas vergonha e culpa o primeiro registro está depois do pecado. E percebendo que estavam nus, coseram aventais de folha. Que é isto? Vergonha. Adão, onde é que tu estás? Eu ouvi tua voz, Deus, mas eu temi. Olha como Deus trabalha a segunda questão, dizendo, mas Adão, por um acaso, como se Deus não soubesse. Como se Deus não soubesse. Por um acaso, Ademir, tu comeu da fruta que tu não era para comer? E ali começou todo o dilema. Por que vergonha é tão poderoso? Cuida. Vergonha é uma emoção que eu sinto quando eu me comparo a uma medida externa que você projeta sobre mim. Você não sente vergonha. Por exemplo, você pode estar totalmente mal vestido. Suponhamos hoje à noite. Você viesse nesse culto de bermuda, chinelo de dedo e uma regata. Ninguém iria te impedir, mas você não estaria vestido adequadamente para um local público. Mas se nós não te julgarmos, te cobrirmos, você não sente mal. Mas é só eu te dar uma olhada assim, de cima até embaixo, no silêncio, e tu gela. Tu morre de vergonha, porque, meu Deus, eu acho que eu não deveria ter vindo assim. Quantas vezes você diz algo, depois de falar, mesmo estando certo, você se deixa a opinião dos outros fazer sombra
e você morre de vergonha do que falou, mesmo estando certo. Vergonha destrói o nosso valor. O diabo usa a vergonha de falar do amor de Deus, vergonha de orar por uma pessoa, vergonha de compartilhar uma experiência, vergonha de ajudar alguém, porque o que os outros vão dizer, e se todo mundo me condenar, e se rirem de mim? Se eu deixar a vergonha ter espaço na minha vida, eu sou um ser amarrado, mesmo que batizado no Espírito Santo. Você é uma pessoa amarrada. Segundo, culpa. A culpa, ela não faz tanto mal, porque culpa não trata de quem eu sou. Vergonha vai exatamente contra quem eu sou. Tu está errado. Daí tu te sente envergonhado. Culpa não. A culpa ela indica o que eu fiz de errado. Ora, para a vergonha, o apóstolo Paulo, ele disse um texto que vai direto no ponto. Ele disse no capítulo 5 de Romanos, versículo 1, justificado mediante a minha fé nele, eu tenho paz com Deus. Por que esse é o antídoto para a vergonha? Porque vergonha só acontece quando eu quero estar justificado na tua presença. Quando eu me importo com a opinião dos outros, com a moda ao meu redor, com o estilo, com a política, com a economia, se eu entro, sempre morri de vergonha. Eu sou muito luteranão, né? Não dou muito glória a Deus, embora que eu dê glória a Deus, mas eu sou um homem mais silenciado. Eu sempre tive vergonha disso, até o dia que eu desprezei a medida dos homens. Eu disse: querem subir parede à vontade, subam, eu não julgo ninguém, isso é tu e Deus, eu e Deus somos assim, ó. Se tu e Deus é assim, ou é assim, isso não é problema meu. Eu sou eu, tu é tu. Para que tu te deixa julgar e medir pelos outros? Quem são os outros? Me diz, quem são eles? Que autoridade eles têm para te medir? Pensa, como nós caímos na armadilha do diabo. A culpa, o apóstolo Paulo disse um pouquinho mais adiante, no capítulo 8 de Romanos, ele disse: não há condenação nenhuma para quem está no grego é em o Cristo. É assim que está literalmente no Novo Testamento. Sabe, quando a gente vive fora de Deus, quando a gente vive fora de Cristo, quando a gente age por nossas próprias forças, a gente erra. Eu erro, você erra. Não há um justo sequer. Mas, meu querido, quando eu saio, vamos chamar assim, ó, desse jardim de intimidade com Deus, quando eu saio lá fora eu transgrido, mas quando eu volto aqui para dentro e habito nesta região que se chama em Cristo, não interessa para onde Ele te leva. Vocês nunca, quando eu era criança, brincava muito disso, aqueles caninhos que a gente usava de abóbora, água e sabão, dava aquelas bolas bonitas, né? Eu gostava, porque daí contra o sol, daqui a pouco ia subindo, coisa mais linda. Imagine, Cristo é aquela bola.
Enquanto você está lá dentro, não interessa os caminhos, as situações, os lugares que você tenha que ir, você está protegido, você está em Cristo. Em Cristo não há condenação, sabe por quê? Porque quem está em Cristo sabe muito bem o caminho dos fundos, ele sabe como pedir perdão, sabe como dar perdão, ele sabe como se humilhar e sabe voltar para o seu devido lugar. Ele diz assim, ó, eu estou em Cristo. Não há condenação, então não há medo. Sabe, todo o capítulo, ali o capítulo 2 de Hebreus que eu li, é muito lindo, leiam em casa. Mostra como nós podemos ter ousadia, como devemos de ter ousadia. A ousadia não é falta de medo, é assim como a coragem se torna prisioneira do medo, o medo tem que ser o meu prisioneiro. Eu posso sentir medo, mas eu tenho que dizer, escuta aqui, ó, fica aqui. Não é tu, vergonha, que vai me dizer o que fazer. Não é tu, espírito de acusação, que vai me dizer o que eu devo fazer ou não devo fazer. Eu vou em nome de Jesus. Abram comigo 1 João, e com isso eu posso terminar. 1 João capítulo 4. Qual é o poder que o crente tem, então, para vencer? Capítulo 4 de 1 João, e o versículo 18, tem um texto que ele vai falando todo o tempo do amor de Deus, discernir os espíritos, e depois ele fala do amor de Deus. E no versículo 18 ele conclui, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que vive do medo não está aperfeiçoado no amor. O amor é o poder para vencer o medo, torná-lo o meu peão. Estou pensando num exemplo, bom, não preciso dar exemplo. Você tem medo da pessoa que você ama? Não. Para a pessoa que a gente ama, a gente conta os maiores segredos e a gente não tem vergonha. A gente não tem medo de ser retaliado e culpado. Você já notou isso? Quando a gente ama, a gente não fica de mimimi, de milindrices. A gente é uma pessoa livre, a gente é quem é. A gente simplesmente é na presença daquela pessoa. A gente não faz de conta. Porque o amor é um poder derramado, Romanos 5, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, ser batizado no Espírito Santo é ter um depósito de amor, uma fonte de poder, de autoridade, que faz eu ser quem eu sou e o diabo que se lasque. Eu sou eu. E o que eu tenho, isto eu te dou. Mas o que as outras vão pensar? Deixa as outras pessoas pensar. Elas não são medida para mim, porque justificado mediante a fé, eu tenho paz com Deus, não com as pessoas. Tu já pensou se tu começar a pedir desculpa? Começar a pedir desculpa, irmã, porque tu é pretinha? Tu começar a pedir desculpa, alemão, porque tu é branquela?
Vai começar a pedir desculpa porque tu ora em voz alta? Vai pedir desculpa porque deu vontade de orar em línguas? Vai pedir desculpa porque você falou do amor de Deus e alguém ouviu? Vai pedir desculpa porque deu um reboliço na hora de expulsar um demônio? Como? Você não pode viver dessa maneira. Nós só seremos libertos quando formos... Deixa eu usar uma expressão teológica aqui. Quando de novo formos rebatizados no Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, porque o amor de Deus começa a fluir. A gente tem uma liberdade, um prazer, a gente ama. Pensa nas loucuras que você fez por amor. Pensa que eu fiz, que você faz. Pensa. Você não tem nem coragem de contar. Porque não faz sentido fora do amor. É ou não é? Faz sentido. Numa casa de madeira, reunir um grupo de pessoas, ficar orando 2, 3 horas, porque tinha uma visão do que Deus ia fazer um dia, a ponto da vizinhança te apedrejar, porque eles ouviam nós orar. Claro que não faz sentido, é antiético, é antissocial. Mas quando a gente ama, a gente não nota isso. A gente tem prazer de ficar falando com Deus. É uma delícia. É ou não é, irmãos? Estão comigo? Irmãos, eu ouso dizer, não sei, pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado. Mas sabe, para mim, nós vamos uma hora dessas descobrir algo, e aquilo vai nos amolecer o coração. E nós vamos ser aqueles crentes pegajosos, meloso, iaca. Todo mundo vai alguns vão meio que fugir de nós, os outros vão querer saber o que nós temos de tão doce. Porque, irmão, ninguém vai atrás de uma alma se ele não ama pessoas. Ninguém investe do seu dinheiro se ele ama o seu dinheiro. Ninguém abre o coração e fala de si se ele ama a sua posição social. É o amor que nos leva adiante. É o amor que nos leva à maturidade. É o amor que nos liberta. Onde eu digo não para a vergonha. Onde eu digo não para as acusações. Quando no fim ali em Três Coroas, eu estava muito desanimado. Muito. Eu passei os primeiros 3 anos aqui em Igrejinha, com muita ajuda do pastor Olavo, sua família, me aceitando, me deixando no molho. E eu me recordo um dia, eu estava orando lá em Três Coroas, e eu estava lendo 1 Coríntios, e daí eu olhei para fora da janela da casa, para o lado da igreja, para o 12 de maio, que é a escola, e eu disse: agora permanece a fé e a esperança e o amor. E eu fui honesto com Deus, eu disse: Deus, eu não creio mais. Não consigo acreditar mais. Eu criei, dei tudo de mim. E deu em nada. Eu já não tinha mais força emocional, porque a esperança é a força psíquica que faz a pessoa ir mesmo sem ver. Eu disse: para mim, Deus, não me interessa se dá certo ou não dá certo. Isso é problema teu. E eu me recordo, falando bem assim, eu falei com Deus:
E daí me deu vontade de ler de novo. Daí eu li de novo, por obediência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Dos três, maior é o amor. E eu comecei a meditar, pensando, é verdade, porque quem ama, ele permanece, e com o tempo, ele começa a experimentar de novo e crer, e a sua fé é renovada, a sua fé é edificada, e ele vai construindo a sua fé, e daqui a pouquinho ele está valente de novo, acreditando. Quem ama, à medida que ele vai amando, o amor também é uma energia, sabia? O amor, isso mexe com nós. Quando tu ama, tu nem dorme direito, né? É ou não é? Ele fica fazendo zoinho até 3, 4 da manhã, e às 7 horas tu está no trabalho, é ou não é? É bem assim. Tu quase não dorme, há uma energia no ser humano. Eu pensei, é verdade, gente. Tu pode perder a tua fé, tu pode perder a esperança, mas nunca negocie o amor no fundo do teu coração por Deus, porque Ele te bota de volta no caminho. O amor lança fora todo medo. Queridos, eu fui proibido de falar de política hoje, mas está coçando, Anderson. Leve, pegar leve, certo? Leve, posso? Leve, só um pouquinho. Ele já pensou? Seu filho está ficando muito ousado. Me proibiu, pastor. Me proibiu. Eu não troquei a fralda dele, eu dei de mamadeira para o Michel. Esse aí não. Mas a coragem, a petulância dele me proibir. Mas sabe que até que eu vou te obedecer? Desobedecendo. Irmãos, a política não é a nossa salvação. Eu gostei do que tu falou, André, porque eu não sou homem de negócios. Mas, irmãos, eu já deixei de dar dízimo, eu já esqueci de dar dízimo, e eu tive meses que eu dei dízimo e muito investi na vida de outros que eu não falo, porque o que a tua mão esquerda ou direita faz, uma coisa assim, a outra não é para saber. Meus amados, quando a gente ama, a gente faz loucura. Não é só o Roberto Carlos que canta isso. Quando a gente ama, eu e meu Robertinho, né? Mas o amor faz isso, gente. O amor te faz ir 2 milhas ao invés de 1. Hoje à noite eu quero concluir dizendo: não olha como a obra vai, como o Espírito Santo vai de novo recomeçar um ciclo. Deus vai recomeçar. Nós, crendo ou não, Deus vai recomeçar. Ele prometeu e vai acontecer. E se for no meio da estrebaria, se for no meio daquilo que não tem aparência, guarda o teu pé, para que tu não fale o que não deva falar. Cultiva o amor. Ame. Ame. Eu quero dizer última coisa, irmãos. Pecado não é errar. Nunca Deus julgou o homem pelas obras e nem recompensa pelas obras. Aqui, nessa época. No futuro,
será por causa do Evangelho. Nessa época. O nosso pecado consiste em não amar a Deus o suficiente a ponto de desejar viver para Ele. Nós amamos o nosso dinheiro, amamos o nosso carrinho, amamos a nossa casa, amamos a nossa reputação, porque ninguém pode falar mal de nós. Imagine o que os outros vão pensar. Nós amamos tanta coisa e vivemos por ela. E daqui para fora falamos que amamos Deus. Tu ama Deus? Seja humilde. Ame as pessoas. Vocês sabiam que só tem 2 expressões para menina dos olhos em toda a Bíblia? A primeira, sabe quem é a menina dos olhos de Deus? Os profetas. Nunca toque num homem que pregue a palavra. Julgue todas as coisas, mas não a pessoa. Sabe a segunda, que diz nos profetas menores, quem é a pupila dos olhos de Deus? Escute: órfãos, viúvas, os pobres e o estrangeiro. Por que Deus diz isso? Porque nós não gostamos de amar esse tipo de gente. Nós somos seletivos. E hoje à noite eu quero te desafiar. Peça de novo um batismo do amor de Deus. Como há 20 anos atrás, nós éramos um formigueiro, pisávamos um por cima do outro, de tanta pressa que tínhamos. Porque o amor de Deus compungia o nosso coração. Era de domingo a domingo, ninguém parava. É que nem formigueiro, um caminhando por cima do outro. Era uma alegria. É que nem domingo passado. Um gozo, um prazer. Que a gente se comportava que nem criança. Nós ficávamos pulando em cima do púlpito, meio que dançando. Por quê? Porque era alegria. Quem ama fica feliz. Não há condenação no amor. Ninguém se importava o que os outros pensavam. Eu tinha um gozo dentro da minha alma, né, Carlão? Nós éramos o grupinho mais menor e nos tornamos uma grande rede, uma das grandes da igreja. Logo eu, que não sei nem ganhar, nem sei se eu sei ganhar a mim mesmo para Cristo, de tão Zé à esquerda que eu sou no evangelismo. E Deus abençoou. Porque amávamos. 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 Amávamos e amávamos. No amor não há condenação. Os velhos são bonitos, os jovens são bonitos, as pessoas são amáveis. A gente consegue ter esperança para todo mundo. A gente dá palavras de fé para todo mundo, porque a fé, a esperança e o amor estão dentro de nós. Isso permanece. Paulo disse que agora permanece a fé, a esperança e o amor. Quando tu ama, tu tem palavras de fé, tu tem palavras de esperança, tu tem motivação, e tu quase que meio que empurra, tu meio que faz assim: alô, schnell, guri. Porque aquela força que é o amor te move. Era ou não era assim no início? Era culto de segunda a segunda, e tu não estava nem aí. Hoje, pois é, eu queria ficar em casa hoje. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Que nesse domingo à noite nós possamos dizer: Pai, eu quero te amar de todo o meu coração. Senhor Jesus, Tu que não tem vergonha, em Hebreus 2 ali que eu li, está escrito: e Ele não se envergonha de cantar louvores a Deus no meio dos irmãos. Tu já pensou o que é isso? Pensa, pastor Olá.
Mas leva a sério, pensa, quando nós adoramos, Jesus não tem vergonha de ficar em nosso meio e cantar louvores ao Pai. Gente, isso é muita coisa. O Espírito Santo que está conosco. Quando tu não sabe o que orar e tu, dá aquelas dormas, tu meio que acorda babado depois e tu diz, perdão Jesus, e tu continua a orar. A Bíblia diz que Ele nos entende, e Ele entra em ação e intercede por nós, porque Ele sabe que a gente é fraco. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Se tem um pecado que temos que pedir perdão, é dizer: Jesus, me perdoa o que eu fiz com teu amor. Eu amassei ele, esvaziei ele, fiquei olhando para tudo que é desnecessário, mas menos me encantar contigo. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos um enorme batalhão que sai nessa cidade amando pessoas e ministrando seus corações, porque essa é a força que nos impulsiona. Amém? Vamos ficar de pé. Abaixa a tua cabeça, porque eu não vou fazer convite, irmãos, isso é para todos nós. Isso começa por mim, porque eu tenho que admitir que eu também, muitas vezes, tenho que me humilhar e confessar meus azedumes. E Deus é tão bom, tão grande, Ele vem e consola, porque Ele é o nosso Pai. É o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Vamos orar. Pai querido, hoje à noite como igreja nós estamos na Tua presença, num dia em que a nação está se posicionando diante de Ti. O nosso coração foi conquistado por Ti. Nós também temos que admitir, Senhor, ficamos olhando para os ventos e já não conseguimos caminhar sobre as águas. Muitas vezes afundamos, porque deixamos de olhar para Ti. Hoje à noite eu te peço, Pai, derrama um espírito de amor sobre nós. Um verdadeiro sentimento, aquele amor que tem o que está escrito na palavra, fé e esperança. Que essa força nos faça levantar diariamente, que ela nos faça pensar, que ela nos faça agir, que essa força que nós não sabemos nem explicar como é, não sabemos nem explicar o caminho que estamos tomando, só sabemos que temos que ir para frente. Ajuda-nos que venhamos a ser simplesmente ensopados do amor do Pai. Para que a cidade de Igrejinha sinta que tem um centro irradiador de poder, algo que ninguém consegue entender o que é e nem domar, porque está além do nosso entendimento. Ajuda-nos a tomar cada um de nós o seu devido lugar. Ajuda-nos cada um a sonhar com aquilo que ele sabe que tem que alcançar e oferecer e ser dentro do teu reino. Ajuda-nos a crer que vamos chegar lá. Renova as forças dentro de nós, que de manhã levantemos e vivamos nessa direção. Dá-nos ousadia, Espírito Santo, nos incomoda, nós somos Tua propriedade. Que a nossa boca confesse o que cremos, o que vemos, o que entendemos. E
que no meio de tudo isso possamos dar a mão para os que param, alcançar um outro braço para os que se desviam, que possamos realizar a obra que está diante de nós, para que muitos sejam alcançados com a palavra da fé que sai da nossa boca. Pai, eu te louvo, porque tudo começou pequeno, mas vai chegar lá. Não olho para o homem, não olho para a circunstância, não olho nem para a situação do país. Já vivemos dias difíceis e a obra aconteceu, pois eu declaro hoje à noite, em nome de Jesus, vai acontecer. E tu, demônio, não vai te levantar contra a obra do Senhor. Nós vamos prevalecer, pequeno rebanho como somos, ingênuos como muitas vezes nos comportamos, mas Deus vai levantar colunas, e o reino de Deus será estabelecido, porque o Senhor prometeu, e nós cremos e confessamos, e assim será, em nome de Jesus. Amém.